Oi, hoje eu tô trazendo uma música do Raulzito, o Raul Seixas, que a grande maioria conhece, não é? Um autor e um cantor característico dos anos 70, de uma época muito interessante de produção artística. A música que eu trago é Ouro de Tolo e eu vou ler para vocês. Diz a música: eu devia estar contente porque tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Devia ser o carro top. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado, porque foi tão fácil conseguir. E agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido o domingo para ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ai, mas que sujeito chato! Eu, que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. E você olha no espelho, se sente um grandíssimo idiota, sabe que é humano, ridículo, limitado e que só usa 10% da sua cabeça animal. Você ainda acredita que é doutor, padre ou policial e que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam os quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. Essa é a música do Raulzito. Uma música que traz, uma mistura de intensidade, arrependimento, uma gratidão meio que forçada que ele deveria ter, e ao mesmo tempo um aborrecimento imenso com o fato de ter começado a fazer parte de um sistema que ele próprio sempre criticou. Porque ele era considerado um contestador, era místico, ele era intelectual, ele se interessava por filosofia, psicologia, história, literatura, latim. Era uma loucura. Se vocês porventura ainda não assistiram o filme da biografia dele, assistam, vale a pena. Ele demonstra um sujeito que na verdade cumpriu o ideal do eu. O ideal do eu para nós na psicanálise é aquilo que se almeja, aquilo que a princípio é um padrão top, né? Só que o que ele mostra com a música é que o eu ideal, que é onde ele realmente é quem ele é, ele olhava em outra direção. Então é um sujeito, e ele fala dele mesmo, que vive 2 vidas e não se reconhece em nenhuma. Ele demonstra crise, porque ele está agora alguém totalmente mergulhado dentro de um sistema que ele sempre criticou e que recebeu até por, vamos dizer, herança cultural o fato de ter que agradecer, e por outro lado o eu artístico dele, que era revolucionário e que estava se sentindo sufocado, aborrecido com o fato de estar vivendo esta vida que ele nunca acreditou que seria para ele. Ele, como artista, passou fome, como ele mesmo diz na música, né? Passou 2 anos passando fome no Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, ele também se sente obrigado a agradecer por ter vencido na vida como artista, porque nessa época ele já estava bem financeiramente. Ele venceu, mas a sensação que dá é que ele venceu no jogo errado. O nome da música é muito interessante, porque chama-se Ouro de Tolo. E vocês sabem qual que é o ouro de tolo? Eu fui pesquisar. É a pirita. A pirita é um sulfeto de ferro que brilha. Até se faz coisa com pirita, mas é bijuteria, né? Ela é bonita, ela brilha, mas não é ouro. E por muito tempo, durante o início da mineração, acreditava-se, os mineradores, os trabalhadores achavam aquilo lá e ficavam encantados, e na verdade não valia nada. Então,
O ouro de tolo é esse, é aquele que brilha e faz você acreditar que na verdade tem tanto valor e na verdade não tem, porque não é ouro, ele só brilha, né? Diz aquele ditado popular, nem tudo que brilha, nem tudo que reluz é ouro, e esse é um caso. Lacan diria, por exemplo, que os objetos citados por ele na música, né, casa, carro, 4.000 cruzeiros por mês, papapá, são o que a gente chama em psicanálise de objetos A, que são os objetos que a gente crê que estariam tamponando a nossa falta e nos fazendo feliz. E ele mostra o tempo inteiro nessa fala dele de que nada disso estava dando conta. Aliás, tem uma hora em que ele diz até que conseguiu, e daí? E daí? Parece que ter conseguido tudo isso, no fundo, não fez ele feliz. E ele está jogando uma agressividade que era contra o sistema em cima dele. Então ele está se sentindo um animal que só usa 10%, todos nós, da cabeça, e se questiona sobre tudo isso por viver uma vida neste sentido dupla. Né, de tudo aquilo que ele questionava é onde ele está mergulhado. Agradece porque isso, por um lado, é interessante, por outro, está matando o artista dentro dele. Mas ele continua acumulando. Ele continua. Ali não há parada. Ele tem uma agressividade contra si mesmo porque é como se ele tivesse perdido o próprio desejo quando ele aceita o pacote que vem do sistema. E isso o deixa profundamente aborrecido. É como se ele dissesse, eu me tornei o que eu mais desprezava. Então, na verdade, ele fala também de uma época em que, pelas questões políticas e pelas questões financeiras, a frase era, tá todo mundo ganhando, cala a boca, ganha o teu e vai embora. Mas essa não era a cabeça de um artista, principalmente da época. Só que ele entra nessa de alguma maneira. E ao entrar nessa, ele então fica cindido, dividido entre aquilo que ele consegue conquistar e o fato de que tudo isso parece que está levando à morte, de alguma maneira, o ideal do eu. O eu ideal, porque o ideal do eu ele consegue, né? Então, fica claro de que parece que é mais fácil obedecer um roteiro imposto do que criar o seu próprio. Ele diz e nomeia como ouro de tolo porque parece que ele se sente tolo, né, por ter trocado ouro por pirita. Pelo menos é o que parece demonstrar a música, já que tem tanta brabeza dele com ele mesmo. Neste caso, me parece que ele age exatamente ao contrário do que a Chapeuzinho Amarelo do vídeo anterior. Porque a Chapeuzinho Amarelo, enquanto ela vai nomeando os monstros dela, ela vai perdendo o medo desses monstros. Ele, à medida que vai nomeando, né, é interessante porque ele percebe o sintoma dele. Então, em nenhum dos casos, nomear é ruim, só que eles vão em caminhos diferentes, né? Ele vai entendendo o emaranhado no qual ele se meteu, as coisas nas quais ele está envolvido e o quanto isso pode ser perigoso. Ele mesmo diz, né? Ele mesmo fala. Olha, eu acho que ele nos ajuda a pensar um pouco e ele também nos faz um convite com essa música que eu quero repassar a vocês. Você percebe algum ouro de tolo na sua vida? Existe algum ouro de tolo para o qual seus olhos estão brilhando? Bora pensar sobre isso. Boa semana.